Prévia do PIB do mês e hoje, outro destaque é a reunião de conciliação do IOF. Isso e muito mais agora aqui no nosso Morning Call, dia 15/7 de 2025. Sejam bem-vindos, bom dia por aqui, Max Braga. Vamos lá, já vou diretamente aqui para os nossos dados, passando pelo cenário macro. Começamos então na Ásia, balança comercial chinesa, faz tempo que a gente não fala da China aqui, apresentou um superávit de 114 bilhões de dólares em junho, supera as expectativas, inclusive, que eram ali na casa dos 113 bi, tá? Por pouco, mas supera. Enquanto o resultado do mês anterior também foi bem abaixo disso, 103 bi, então crescimento, refletindo então um desempenho mais forte nas exportações para a China. Já o crescimento dos empréstimos se manteve estável em 7% na comparação anual e levemente acima do projetado, que também é de 7%, sinalizando ainda uma continuidade do ritmo de expansão de crédito lá na China. Continuando na Ásia, vamos agora para o Japão. A produção industrial japonesa registrou uma queda de 0,10% em maio, e deixa as expectativas, inclusive, né, frustradas, era de estabilidade, de ficar no 0 a 0. E o resultado, embora ele represente uma desaceleração frente à retração, né, que houve no mês anterior de 1,10, esse dado ainda mostra fragilidade no setor industrial japonês. Chegamos então à prévia do PIB aqui no Brasil do mês de maio, né, o IBCBR de maio, que é considerado a prévia do PIB mensal, e tivemos um recuo então de 0,70% nesse dado, ficando bem abaixo, inclusive, do esperado, que era ficar no 0 a 0. E para efeitos de comparação, no mês passado tivemos um avanço, né? Uma subida ali de 0,10, bem pequena, mas foi uma subida. E agora tivemos então uma queda no IBCBR de 0,70%. O resultado sugere perda de dinamismo aqui para o segundo trimestre, reforça ali as condições de Selic, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Mas fato é que o consumo está diferente e as pessoas estão sentindo no bolso aí o peso disso tudo. Esses números refletem isso. Bom, mercados acionários, então, os principais índices americanos encerraram o pregão em alta. Dow Jones subiu 0,20%, o S&P 500 0,14% e a Nasdaq teve uma leve alta de 0,27%. Aqui no Brasil, mais um dia de recuo, com todo esse humor, assim por se dizer. O mercado doméstico recuou 0,65% e o Bovespa fechou aos 135.299 pontos. Os destaques de alta ficaram com Pets 3,84 e Hapvida subiu 3,03. E quem caiu mais ontem foi BRF, ainda na esteira ali das negociações com a Marfrig, no anúncio de fusão, 4,55 e Vivo caiu 3,08, tá? Bom, antes de passar aqui para a renda fixa, a gente tem. Eu separei aqui. Hoje, então, terça-feira, dia 15/7, é o dia da tal reunião de conciliação no STF em relação ao governo e o Congresso para a questão do IOF, tá? Então, o que a gente vai ter então? Né? Um embate ali para tentar chegar-se a um consenso. O Congresso deve anunciar que foi um desvio de finalidade, né? Um desvio de finalidade, não, perdão. O Congresso ele deve alegar que é de exclusividade da Presidência da República editar normas tributárias e deve recusar a revogação total do documento, ou seja, ele quer que tudo volte como foi feito o decreto original lá, com todos os aumentos no câmbio, etc, VGBL, tudo mais, risco sacado, tudo, tá? Na integralidade.
Já o Congresso deve, esse sim, vir com justificativas contrárias, né, alegando desvio de finalidade, ou seja, o uso arrecadatório do imposto do IOF ferindo a sua função regulatória. Tá? Então, essa foi, inclusive, a defesa exposta para o STF. Bom, além dessas posições oficiais, já circulam aí nas mídias, nos canais de notícias, né, que no âmbito parlamentar, assim por se dizer, que as propostas intermediárias de amenizar os efeitos já estão na mesa. Prepare o seu bolso, empresas, etc. Todos nós. Como excluir certas modalidades, por exemplo. No caso, o VGBL, né, a contribuição sobre previdência privada, excluir ali para as pessoas que fazem até o valor que foi proposto, né, 50 mil reais por mês ou 600 mil reais por ano, tirar o risco sacado, câmbio de pessoa física e remessas ao exterior. Então, se isso ficar de fora, talvez o Congresso aceite uma negociação. Isso deve reduzir, então, a estimativa de arrecadação adicional de 20 bi para cerca de 5 bi, tá? Agora, né? Considerando, o governo já sinalizou que deve, né, aceitar ali a abertura para ajustes pontuais, tá? Mas considerando que isso não tem acordo nenhum, né, aí vai ficar nas mãos do nosso excelentíssimo judiciário para resolver o embate. Tá? E aí diz, né? Eu não li, eu gostaria de ler ele na íntegra, tá? O parágrafo 1 do artigo 153 da Constituição Federal do Brasil autoriza expressamente o chefe do executivo a alterar as alíquotas do IOF por decreto. E no parágrafo 2 desse mesmo documento, artigo 1 da lei de outro documento, perdão. Parágrafo 2 do artigo 1 da Lei 8.894/1994 permite que isso ocorra com base na política fiscal, inclusive para fins arrecadatórios. Enfim, a medida que é controversa, aparentemente, tem ali apoio jurídico, né? Respaldo jurídico. Então, ou teremos uma parcial disso, ou então vai ficar na mão do judiciário decidir quem é que pode mais. Quem pode menos, eu sei. Eu, você, todos nós, prepare-se. Bom, voltando então aqui à renda fixa, só para a gente encerrar e passar a régua. Tesouro americano lá, os T-Notes, mantendo-se estáveis, tá? No último pregão, 4,43 para o de 10 anos e 3,90 para o de 2 anos. E também aqui os juros futuros aqui no Brasil, no pregão de ontem, acabaram tendo movimentos aí divergentes ao longo da curva, tá? Taxas de curto prazo recuaram e as de longo prazo aumentaram. Tudo isso reforça ali todo esse monte de notícias em relação à desaceleração econômica, tarifas de Trump, IBCBR, enfim. Ainda não se sabe muito bem para onde vai, se corta ou se não corta o Selic. Realmente o negócio está bem difícil de ter uma leitura clara, porque são dados em cima de dados, e isso acaba misturando as coisas. Também houve agora aí mais anúncios sobre importações para o México e União Europeia. O dólar, inclusive, avançou mais 0,47, já fechando a 5,57. Enfim, não sabemos muito bem para onde vai tudo isso, mas o que aponta realmente são dificuldades fiscais aqui para o nosso país, para o próximo ciclo, tá? O próximo ano, por exemplo. Esse e próximo, né? Isso que a gente já vem sentindo, tá bom? Ufa!
Esse era o vídeo de hoje, então não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e me diz, você, o que acha? Aumenta o IOF? Não aumenta o IOF? Quem decide é o judiciário e ponto final. Comenta aqui comigo na caixinha de comentários que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Um forte abraço a todos. Nos vemos amanhã aqui no nosso Morning Call. Tchau, tchau.